E aí, pessoal, já pararam para pensar que a gente pode desenhar o mundo inteirinho usando só algumas formas bem simples? Pois é, hoje a gente vai pegar um giz imaginário e transformar o pátio da escola numa tela de pintura gigante. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aventura pelas formas e áreas. Então, olha só o nosso desafio. Temos um pátio de escola todinho pra gente e uma caixa cheia de giz colorido. O que será que a gente desenha? Que tal um foguete bem alto para viajar até a Lua? Ou uma casa dos sonhos? Ou, quem sabe, um castelo mágico? As ideias são infinitas. Mas calma aí, antes do primeiro traço, toda grande obra de arte precisa de um plano, né? É aqui que a nossa aventura começa. A gente vai primeiro entender as pecinhas do nosso quebra-cabeça, que são as formas. Vamos descobrir como usar cada uma para criar nosso desenho. Vamos começar pelo mais fácil, pelos blocos de construção de quase tudo que a gente vê por aí. Nossos primeiros desenhos no pátio vão ser com os famosíssimos quadrados e retângulos. Estão prontos? Pensem comigo, o retângulo está em todo lugar. É só olhar em volta. A porta da sala de aula, a tela do celular, aquele livro de histórias que a gente adora. A regra é bem simples. 2 lados são mais compridos e 2 são mais curtinhos. Essa vai ser a base da nossa casa de giz. Tá, mas como é que a gente sabe quanto giz colorido vai precisar para pintar nosso retângulo por dentro? Para isso, a gente calcula a área, que é todo esse espaço colorido de dentro da forma. Pensa que a gente está colocando vários ladrilhos pequenininhos aí dentro. Para saber quantos cabem, é só multiplicar a medida da base, que é o lado de baixo, pela medida da altura. Simples. Base vezes altura e pronto. A gente descobre toda a área para colorir. Agora, e se a gente fosse ajustando o nosso retângulo até todos os lados ficarem do mesmo tamanho? Tcharam! A gente tem um quadrado. Pense nos ladrilhos do chão da escola ou naqueles bilhetinhos adesivos coloridos. São quadrados perfeitos. Então, para calcular a área do quadrado, a lógica é a mesma, só que tem um atalho. Como a base e a altura têm o mesmo tamanho, é só a gente medir um lado e multiplicar por ele mesmo. Lado vezes lado. Ficou mais fácil ainda, não acham? Ok, nosso desenho já tem o corpo da casa e do foguete. Mas tá faltando alguma coisa, né? O telhado pontudo, as asas do foguete. Para fazer isso, a gente vai usar uma forma que é pura mágica, o triângulo. E ele tem um segredo super legal. Vamos descobrir qual é? Querem ver a mágica acontecer? Então, imaginem um retângulo aí na frente de vocês. Agora, peguem uma tesoura mágica e cortem em uma linha retinha de uma ponta até a outra, na diagonal. O que acontece? Abracadabra! O retângulo se transforma em 2 triângulos perfeitos. E essa é a grande revelação, é isso mesmo. Todo triângulo, na verdade, é a metade de um retângulo ou de um quadrado. Guardem bem esse segredo, porque ele é a chave para a gente conseguir medir qualquer triângulo que a gente desenhar. Bom, se o triângulo é metade de um retângulo, faz todo sentido que a área dele também seja metade, certo? Exato. Então, para calcular, a gente faz a mesma coisa que faria para o retângulo, base vezes altura, e no final, como ele é só a metade, a gente divide o resultado por 2. Simples assim. Agora a diversão de verdade começa. A gente já tem as nossas peças. Retângulos, quadrados, triângulos. Vamos juntar tudo. A gente coloca um triângulo em cima de um quadrado e temos uma casa. Um triângulo na ponta de um retângulo e nosso foguete está prontinho para decolar. Mas e se a gente desenhasse um retângulo e desse um empurrãozinho de lado, sabe? Deixando ele meio tortinho, inclinado. A gente cria uma forma nova. O paralelogramo. Ele parece mais difícil, mas vou contar um segredo. Medir a área dele é mais fácil do que parece. Fiquem de olho nessa mágica. Se a gente cortar aquele triângulozinho que ficou sobrando de um lado e encaixar ele perfeitamente do outro lado, olhem só, ele vira um retângulo de novo. É por isso que a fórmula para a área é exatamente a mesma do retângulo, base vezes altura. É um ótimo truque, né? Vocês já repararam bem na mesa da professora ou no telhado de algumas casas? Eles têm um lado de baixo mais largo e um de cima mais estreito. Essa forma tão útil se chama trapézio, e claro que a gente vai adicionar no nosso desenho. Calcular a área do trapézio parece um desafio, mas é como seguir uma receita de bolo. Passo 1. A gente soma as duas bases, a maior com a menor. Passo 2. Multiplica esse resultado pela altura. E o passo final, como ele lembra um pouco 2 triângulos, a gente divide tudo por 2. Prontinho. Nossa, o nosso pátio está ficando incrível. Mas, peraí, e as rodas do nosso foguete?
E o sol bem brilhante lá no céu. A gente precisa de círculos, só que eles não têm lados retos como as outras formas. E agora, como é que a gente mede uma coisa toda redonda? Exatamente. Pensem naquele círculo gigante no meio da quadra de esportes. Como será que calculam todo o espaço pintado ali dentro? Para desvendar esse mistério, a gente vai precisar de um ingrediente secreto da matemática. E aqui está ele, o famoso número π. Ele é tipo um número mágico, porque não importa o tamanho do círculo, se é uma moedinha ou o próprio Sol, o π está sempre lá, ajudando a gente a entender as medidas dele. Ele é a chave secreta para a área de qualquer círculo. Essa fórmula pode parecer de outro planeta, mas vamos com calma. Primeiro, a gente mede a distância do pontinho do meio do círculo até a borda. O nome disso é raio. Depois, a gente multiplica o raio por ele mesmo. Por último, multiplica esse resultado pelo nosso número mágico, o π. E é assim que a gente descobre a área das rodas do nosso foguete. E pronto, missão cumprida. Olhem só o nosso pátio agora. Ele está todo coberto com uma obra de arte gigante e super colorida. Tem casas com telhados pontudos, foguetes com rodas redondinhas, um sol brilhante. E tudo isso foi feito combinando as formas que a gente agora sabe medir. Ufa, foi uma baita aventura de giz, né? Vamos lembrar rapidinho o que a gente aprendeu? Vimos que a área é o espaço colorido dentro de uma forma. Começamos com os faces, os quadrados e retângulos. Depois, descobrimos o grande segredo do triângulo. Até desvendamos como medir as formas inclinadas e o misterioso círculo. E o mais legal, percebemos que com essas poucas peças, a gente pode desenhar o que a nossa imaginação quiser. Bom, nossa aventura com giz no pátio termina aqui, mas a de vocês está só começando. Agora que vocês conhecem essas ferramentas secretas para medir o mundo, o desafio está lançado. Olhem ao redor, na sala, em casa, no parque. Que formas vocês conseguem encontrar? E agora o mais importante, quais delas vocês conseguem medir? O mundo é um pátio gigante esperando para ser medido. Até a próxima!